Olá, meninas! Tudo bem? Eu me chamo Anne e esse é o canal Conversando com Elas. Eu vou explicar para vocês. O Conversando com Elas foi criado há pouco tempo e o intuito desse canal é trazerem mulheres que tenham histórias para contar, né? Tipo, sua história, história de que viveu, história que se passou, ou então quer falar sobre algum outro título, né? E eu preciso que você me acompanhe para que a gente possa crescer esse canal, trazer mais gente para cá, né? Para poder compartilhar as histórias com a gente. E o título de hoje, como foi escolhido por mim, tá? Porque nós teremos vários e vários títulos. E esses títulos, após esse, a gente pode escolher sozinha. E mais um planejamento que eu tenho é de conversar com elas, quer dizer, conversar com você, pode ser aí na sua casa. Quem sabe você que está me vendo agora tem uma história para me contar, quer compartilhar com a gente alguma história, então eu vou sempre deixar o meu contato, tá? Do meu WhatsApp, da minha página do Facebook, do Instagram, para que você que queira fazer parte desse quadro Conversando com Elas, me chamar e assim a gente vai agendar e vou até você, tá? O título de hoje é Como se livrar de um relacionamento tóxico ou então um relacionamento abusivo. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu vivi, né? Eu vivi esse tema durante 9 anos da minha vida. É uma experiência minha pessoal que eu quero compartilhar com você. E por que eu digo que foi um relacionamento tóxico? Foi tóxico porque ele não chegou a triscar nenhum dedo em mim, sabe? Mas a história começa assim. Como todo relacionamento, né? Como todo casal, quando começa a namorar, são mares de flores, né? Tudo do bom e do melhor que você possa imaginar. É assim que se começa um relacionamento. Mas aí, ao passar do tempo, você vai conhecendo a pessoa, né? Essa pessoa vai mostrando realmente quem essa pessoa é. E assim foi comigo. Eu vivi num relacionamento durante 9 anos, né? Esse relacionamento desses 9 anos, eu tive uma filha, hoje ela tá com 12 anos, mas no começo era da seguinte maneira: se eu ia sair com ele, né, a gente marcava algum lugar para sair, ele ia me buscar na porta de casa, tal, ele dizia, por que demorou tanto? Porque eu digo, tava me arrumando e tal, ele, mas não adiantou de nada, sabe? Eu era a brega que não sabia me arrumar direito, eu não podia sair com ninguém assim, se eu quisesse sair com amigas e tal, era uma desconfiança muito grande. Nem passaria pela minha cabeça pegar carona com alguém. No tempo, eu trabalhava numa escola chamada São Marcos, né?
uma cooperativa do Banco do Brasil. São aposentados que colocaram essa cooperativa. E então eu pegava meu ônibus, né, ia trabalhar. Onde eu descia era um pouco distante para me chegar até a escola. Agora sim eu não me lembro mais ou menos a distância, mas se passava algum professor, né, que já me conhecia, parava e me desse carona, eu não poderia pegar, de jeito nenhum. Mas no começo eu pegava carona, né, com professores, com professora, com diretor, com diretora, com coordenador, quem passava que me olhava indo, caminhando, não era só eu que caminhava, muita gente que trabalhava lá também caminhava, né, até chegar na escola. E aí ele descobriu que eu pegava carona com professores que passavam, né, para mim ir até a escola, ou então quando eu saía do trabalho, eu pegava carona até o ponto. Então, quando ele descobriu, ele me proibiu. Ele falou que eu não poderia pegar carona com ninguém, que se ele visse ou se ele soubesse, não ia dar certo. No começo do relacionamento, eu me lembro muito bem, eu era dançarina eu dançava, né, numa dança folclórica do meu estado, porque eu não sou aqui de São Paulo, eu sou de São Luís do Maranhão, e lá tem o Bumba Meu Boi. Eu dançava nesse boi, e foi dançando nesse boi que eu conheci ele, né, conheci ele através da minha irmã namorava com um amigo dele, vizinho, e aí acabei conhecendo ele. E eu gostava muito de dançar, né? São danças típicas, são danças folclóricas do São João, da minha terra, e eu gostava muito, era uma coisa que eu tinha prazer, era em dançar. No tempo eu dançava no Boi de Morros, que é um boi muito famoso lá, muito lindo, né? Tenho muita saudade de tudo, mas quando foi o ano seguinte, para começar, né, tinha seleções e tudo. Eu tinha que fazer academia. Eu fazia academia para me poder estar em forma para poder dançar nesse boi. E assim era durante o ano todo. Quando chegou os ensaios, né, do ano seguinte, que eu já estava namorando com ele, eu caí, eu escorreguei na quadra, né, dançando, que estava molhada, tinha chovido, eu escorreguei na quadra, caí e machuquei, eu não me lembro se foi o braço, se foi a perna, eu me machuquei. E aí engessei, né, acho que foi a perna, engessei a perna e tal, e foram 15 dias que eu perdi de ensaio. Quando eu voltei pro ensaio, ele falou para mim assim, se você teimar em continuar dançando nesse boi, vai terminar. A gente vai terminar o relacionamento. E eu disse assim, mas por quê? Ele, porque não quero e que não sei o quê. E eu disse, tá bom. Eu simplesmente saí, né, de uma coisa que eu gostava muito por causa dele, porque eu era cega mesmo. A minha irmã, ela ainda falou, né, tentou abrir meus olhos, dizendo que era para mim não ter nenhum relacionamento com ele, que não era um homem para me ter relacionamento, para me construir uma família, sabe? Mas só que eu era tão apaixonada por ele que eu não dei nem ouvido para minha irmã. E aí eu larguei o boi, né, o Bumba Meu Boi, que eu gostava tanto, e parei. E aí comecei continuei meu namoro com ele e assim foi. Tinha um tempo que
eu comecei a estudar para concurso. Então eu fazia um cursinho, né? Fazia um cursinho para estudar para concurso. No tempo eu era apaixonada, né? Eu tinha um vício de estudar para banco. Era Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos os bancos públicos que vinha concurso eu estudava. E aí eu fazia esse cursinho, que não era longe de casa, né? Era perto. E estudando nesse cursinho, eu estudava lá à tarde. Briguei com minha família por causa desse namoro, né? Briguei com meu pai. O meu pai, no tempo, ele me expulsou de casa, né? Mas só que assim, ninguém ia imaginar que eu tinha que passar por tudo que eu passei para poder abrir meus olhos, entendeu? Agora, eu me emocionei, por quê? Porque os pais da gente, a gente sabe que eles falam as coisas pra gente que é pro nosso bem. E nesse tempo, eu estava terminando faculdade, eu sou formada em administração de empresas, né? E eu estava terminando a minha faculdade. Faltava, acho que 6 meses só para mim terminar a minha faculdade, quando eu briguei com meu pai me expulsou de casa e aí eu tive que morar lá na casa da mãe dele, né? Eu não tenho nada que falar da avó da minha filha, nem do avô dela, são pessoas maravilhosas, mas eu tive que morar lá, né? Então, a briga com meu pai foi justamente por causa desse relacionamento, tá? E aí, então, passou o tempo, eu terminei minha faculdade, eu trabalhava e estudava no tempo, né? Aí foi que eu fui fazer um cursinho para concurso. Fazia cursinho, que eu queria muito passar no concurso do banco, ou Caixa Econômica, ou Banco do Brasil. E aí eu descobri, né? Eu já tinha engravidado, já tinha tido a minha filha, ela ia fazer 1 aninho, quando eu descobri que ele me traía. E eu descobri da forma mais simples, né? Da forma mais simples do mundo. Muita gente recebe tudo que chega pelo Facebook, pelo Instagram, tudo recebe por e-mail, né? Vocês sabem disso. E aí a minha filha ia fazer 1 ano, eu precisava do meu e-mail para fazer as lembrancinhas dela, né, do aniversário, para fazer tudo, né? Porque eu sempre gostei muito de criar as coisas, de desenho, né, de criar. Então eu ia fazer todas as lembranças do aniversário. Então eu pedia tudo pela internet, que era mais barato, né, material para me fazer. E só que meu e-mail foi bloqueado. Não lembro no tempo, porque eu não lembro porque que esse e-mail foi bloqueado. E aí eu fui e pedi, né, o e-mail dele emprestado para mim, na maior inocência do mundo, para me poder comprar as coisas, né, para me fazer as lembranças do aniversário dela. Faltava só 3 meses pro aniversário. Ou menos, não lembro direito. Eu sei que eu tava pedindo as coisas. E aí ele me passou o e-mail, ou me passou a senha. E eu abri no computador, né? Eu tinha um notebook e abri esse e-mail no notebook. Quando eu abri o e-mail, nesse dia tava chovendo muito, muito mesmo, e era de manhã. Eu abri isso antes de eu ir pro meu curso, que eu fazia o curso à tarde. E ele trabalhava à noite.
Ele trabalhava no presídio lá em São Luís do Maranhão. E nesse dia estava chovendo muito. Eu morava lá na casa dele, minha filha também, né? E aí eu abri o e-mail. Quando eu abri, tinha um monte de e-mail de um site chamado Badoo. Vocês devem saber, né? Que o Badoo é um site de relacionamento que tinha no tempo, não sei nem se tem ainda, mas tinha muito e-mail desse Badoo. E eu não sabia o que era esse Badoo, na verdade. Aí eu fui abrindo e-mail por e-mail. Quando eu abri o primeiro e-mail, tava lá toda a conversa que ele tinha tido com a mulher. Toda a conversa, né? Ele marcava encontro com elas, porque não era só uma, eram várias. Ele marcava o encontro, né, pela internet, e aí ele ia pro motel, né, eu fiquei... Aí fui abrindo um por um e eram várias histórias com várias mulheres. E assim, eu pensei, de como que eu vou pegar esse cara? Como que eu vou provar que ele tá me traindo? Aí eu tive uma ideia. Digo, vou fazer um Badoo pra mim e vou chamar ele. E assim eu fiz. Fiz uma conta no tal do Badoo, com outro nome, lógico. O nome eu lembro até hoje, Angélica. E por lá eu chamei ele, né? Curti as fotos dele, eu não me lembro, na verdade eu nem sei como é esse site. Coloquei a foto de uma outra pessoa, né? Peguei na internet, coloquei a foto lá de uma mulher muito bonita, por sinal. E comecei a curtir as fotos dele e tal. Vocês acreditam que na mesma hora ele também curtiu as fotos que eu tinha colocado lá dessa pessoa que eu peguei? Aí começou a conversar comigo, isso eu dentro do quarto e ele lá na porta de casa conversando com os amigos, né? Eu tava dentro do quarto e ele chamou. Eu digo, o peixe comeu a isca. Aí eu disse, olá, Thiago, tudo bem? Me chamo Angélica. Aí eu digo, você tem uns olhos muito bonitos, os olhos dele é verde, né? Eu digo, você tem uns olhos muito, muito bonitos, me chamou a atenção, tal. Pois vocês nem acreditam o que ele falou. Ele escreveu lá, você também é muito bonita, você quer marcar um encontro comigo hoje? Aí eu digo, hoje? Aí eu disse, sim, eu quero. E eu ia pro curso, eu saí, era no horário das 13 horas, mais ou menos, 13h30. Às 13h30 começava a aula. Aí eu disse, sim. Ele, mas me dá o teu telefone. Aí nessa hora eu disse assim, eu não tenho telefone, eu tô sem chip. Falei assim. E aí eu disse assim, mas eu vou no shopping, que eu moro perto do shopping, vou comprar um chip novo e aí eu te ligo. Mas vamos sim marcar. Meninas, pois eu marquei. Eu fui aonde ele marcou. Ele marcou no motel. E aí então, antes de eu ir, ele sempre me deixava no curso, né? O curso era perto de casa, ele me deixava lá e lá perto tinha um shopping. Aí o que eu fiz? Ele me deixou lá, eu fiz ele dar uma volta para ele poder pegar
um trânsito, sabe? Que era para ele não chegar antes de mim no motel. Eu sabia que lá tinha trânsito nessa avenida, nesse horário. Então eu fiz ele dar uma volta, que era para ele poder pegar o trânsito, para me poder dar tempo de deixar os livros lá dentro do cursinho, o caderno, dar tempo de ir no shopping, comprar o chip para poder ligar para ele. E assim eu fiz. Deixei meus livros lá, corri para o shopping, que era lá do lado do cursinho, comprei um chip e liguei para ele. Liguei pro cara. Vocês acreditam que eu só coloquei a mão no nariz para falar com ele? Assim, ó. Coloquei a mão no nariz, comecei a falar com ele desse jeito. Juro para vocês. E ele não reconheceu a minha voz. Vocês acreditam? Não conheceu. Aí peguei um táxi, nesse tempo não tinha Uber. Peguei um táxi, aí ele me passou o endereço, né? Disse que me encontraria lá no hotel. Me passou o endereço do motel e eu fui de táxi. Quando chegou lá, eu liguei de novo para ele, passei mensagem dizendo, né, falando do quarto que eu tava, passei até foto. E ele demorou um pouco, porque eu fiz ele pegar trânsito. E aí, quando ele chegou, vamos imaginar, aqui na minha direita é a porta de entrada. Aqui na minha esquerda tem a porta do banheiro. E atrás de mim tem a cama, na parede lá distante, tem a cama e atrás da cama tem um espelho imenso. Um espelho bem grande mesmo. Quando ele abriu a porta do motel, ele entrou por aqui e pelo espelho ele me olhou na porta do banheiro. Eu tava lá, em pé. Vocês acreditam? Eu não sei como, né, eu tive essa ideia, mas era um jeito de eu provar para todo mundo, porque quando a gente não prova, a gente acaba saindo como a culpada da história, né? Então, para me provar para todo mundo, eu tive a ideia de fazer isso. E a minha filha tinha, acho que estava com 9 meses. Aí ele me olhou pelo espelho, né, que tá atrás de mim, e adivinha o que ele fez? Adivinha o que o carinha fez? Vocês não vão acreditar, ele simplesmente quis correr, ir embora. Vocês acreditam? Ele quis ir embora, correr. E aí eu fui atrás. Ele tinha colocado lá o carro, né, na garagem, tinha fechado a cortina. E aí eu esmurrei, sabe? Esmurrei o capô do carro. E falei desse jeito pra ele. Foi pra cá que você veio? Pois é aqui que a gente vai conversar. Ele, agora não adianta, tu já descobriu tudo. Eu digo, mas é aqui que a gente vai conversar. E aí ele pegou, chamei ele de volta, ele entrou. Eu tenho um filho que ele é mais velho do que a minha filha, 10 anos. O meu filho, no tempo, ele tinha acho que 9 anos. O meu filho gostava muito dele, né? Mas vocês acreditam que ele tinha ciúme até do meu filho? Do meu relacionamento com meu filho? Vocês acreditam? Foi justamente quando ele começou esse tipinho de conversa com ciúme do meu filho, foi que eu comecei a abrir os olhos, né? E já fazia um tempo, só que eu passava por cima, né? Fingia que não ouvia, que não via.
eu me fazia de... não sei nem o nome para que dá para uma pessoa assim, que fingia não ver e nem ouvir, né? Eu era simplesmente muito idiota. Mas aí eu comecei a acordar justamente quando ele começou com ciúminhos do meu filho. Aí eu digo, pô, é meu filho, né? Pra que isso? Então, aí eu comecei a desconfiar dele e tal, porque quem muito desconfia alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, vai descobrir, né? Nós mulheres, nós sabemos que quando não tá dando um relacionamento certo, a gente sabe lá no fundo que a gente tá sendo traída. E aí eu descobri e falei um monte de coisa pra ele lá no tempo, que até do meu filho ele cobrava ciúme, que ele me chamava de brega, que eu não sabia me arrumar, né? Era desse jeito o tempo todo, me tratava mal o tempo todo, mas só eu que não via. Não podia pegar carona com ninguém, as amizades que eu tinha de amigos meus, né? Eu fui me distanciando, eu me distanciei até da minha família. A família do meu pai, todo ano, eles fazem Natal, né? Lá na casa, reúne todo mundo, vem os tios do interior. Quem mora longe vinha também, tudo para participar desse Natal. E eu me lembro, antes de ter a Lara, que teve um Natal que eu queria muito ir para lá. A gente foi para casa da minha mãe, passou o Natal. Depois que eu fui morar na casa dele, né? Aí meu pai começou a aceitar o meu relacionamento com ele, a minha mãe também. E aí eles foram depois para casa das minhas tias, lá onde a família do meu pai toda se reunia. E aí nesse dia eu pedi muito para ele que eu queria ir para lá. Aí ele falou que não, vai pra lá pra quê? Faz tempo que tu não vê essas pessoas, faz tempo que tu não vai lá. Sabe, aquela conversinha pra não querer ir comigo e nem deixar eu ir com meu pai, com minha família. Pois nesse dia foi assim, não. Nesse Natal, eu acho que foi 2012, nossa, eu chorei muito. Eu fui dormir chorando. Porque ele não deixou eu ir, né, para casa das minhas tias passar o Natal. E antes de tudo isso, eu me afastei muito da minha família, do meu pai, justamente por causa dele, porque eu convidava ele para ir, né, na casa das minhas tias, ele nunca queria ir. E aí, quando tinha aniversário de alguém, quando tinha alguma comemoração, eu sempre ia só com minha mãe, com meu pai, né, com a minha família. Mas ele não ia. E tinha algumas ocasiões que ele nem queria que eu fosse, né, como essa do Natal. Eu tô me emocionando, gente, porque é muito triste. Eu tinha o quê? Uns 30 anos, mais ou menos, 29, 28, por aí, 28 a 30 anos, mais ou menos, não me lembro direito. Mas é muito triste nós mulheres não enxergarmos, sabe? O tanto que a gente tá num relacionamento tóxico e a gente não vê, a gente fica cega. Então por isso que eu resolvi criar esse canal, conversando com elas, porque eu não tenho coragem, sabe, assim, de contar pra minha família o tanto que eu passei nesse relacionamento. Eu não tenho coragem. Acho que por isso que eu criei esse canal, conversando com elas.
Pode ser que um dia a minha mãe, a minha irmã, minha tia olhem, né, esse vídeo, mas eu tô fazendo justamente porque eu não consigo contar para elas. Então, sou muito grata ao YouTube, né, por permitir que nós, pessoas de apalpáveis, né, pessoas comuns, possa ter um espaço desse para contar a nossa própria história. Olha aqui, olha quem que tá aqui. Quanto mais eu conheço os animais, mais eu amo. Esse aqui é o meu cachorrinho, o Lui. Ele quer estar o tempo todo em cima de mim. E aí, voltando à história, sim, nós temos um relacionamento muito tóxico, mas nós não enxergamos, né? E aí lá nesse motel, depois que eu falei tudo que eu queria pra ele, ele disse assim mesmo pra mim: tá bom, tu acabou de falar? Agora eu vou me embora. Aí eu disse: não, antes de você ir embora, você vai pagar a conta do motel. E antes de você ir embora, você vai me levar de volta lá para onde eu devia estar, que era na sala de aula estudando para passar no concurso. Entendeu? E aí ele me levou, ele pagou, eu fiz ele pagar a conta do motel. Lógico que eu não ia pagar, não sou boba. E ele me levou de volta lá para a sala, né? Pro concurso. Do concurso que eu fazia. Do cursinho, né? Na verdade, é um cursinho. Ele me levou de volta. E aí, depois que eu cheguei lá no cursinho, eu não tinha cabeça nenhuma para estudar. Não tinha mesmo. Aí fui para casa. Quando cheguei lá, a minha sogra, né? Que no tempo ela ficava com minha filha para me poder trabalhar e estudar. Ela dei boa noite, entrei e me tranquei no quarto, né? Porque esse dia ele tinha ido trabalhar, né? Como falei para vocês, ele trabalhava à noite, trabalhava no presídio. E aí no outro dia, quando eu acordei, ele ainda não tinha chegado. Eu peguei todos aqueles e-mails, a minha ex-cunhada, né, Aline, beijo Aline, ela tava lá, que ela não morava mais lá, ela mora no interior do Maranhão, ela tava lá, e aí eu peguei todas as fotos, gente, muito nojento, todas as fotos que tinha, né, encontrei no celular dele, um monte de foto dele fazendo sexo, ele tirava foto, acredita, com as mulheres. Muito nojento mesmo. E aí vocês me perguntam, eu terminei? Eu disse não, não terminei. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tu não terminou? Eu disse assim, eu coloquei na minha cabeça, né? Que eu não queria sair daquele relacionamento sem nada. Sem nada mesmo. Antes de acontecer isso, a gente tinha comprado um apartamento, né? E tava esperando sair esse apartamento, né? Receber a chave para a gente poder se mudar. E vocês acreditam que foi por isso que eu não dei um basta, que eu não terminei com esse relacionamento, porque
eu queria receber a minha casa e eu queria me mudar para ela. No tempo eu trabalhava no hospital, de câncer, né, de São Luís do Maranhão, no Imoab. Eu trabalhava lá, eu trabalhava só o horário. E aí eu esperei receber a chave desse apartamento. É um apartamento pequeno, sabe, só de um quarto, mas pelo menos ia ser meu, né? No tempo eu fiz empréstimo para poder pagar a documentação desse apartamento. Fiz empréstimo, eu tinha um dinheiro guardado, eu dei, né, de entrada, a gente dá de entrada uma entrada para poder começar a construção, né? E aí para receber a chave, se não pagasse, né, eu não ia receber. Então eu fiz um empréstimo no tempo, que até algum tempo atrás eu ainda tinha dívida com esse banco por causa desse empréstimo desse apartamento. Mas assim foi. Eu engoli, né, porque eu tive que engolir essa história, tudo que eu descobri dele, mas eu não terminei justamente por causa que eu queria a minha casa. Aí veio o aniversário da Lara, a gente fez uma festa linda no tempo. Além de trabalhar, eu trabalhava também com Mary Kay, e eu ganhava muito dinheiro com a Mary Kay, né? A Mary Kay praticamente eu fiz todas as lembranças, um monte de coisa da festa da minha filha com o dinheiro da Mary Kay. E no tempo eu trabalhava no hospital e vendia Mary Kay. Aí fizemos a festa, foi a coisa mais linda. O arraial da galinha pintadinha, né? Que a menina no tempo, galinha pintadinha era o auge para criança. O arraial da Lara era assim. E aí a gente alugou uma casa, né, um local de festa para fazer o aniversário dela. E eu convidei a minha família do meu pai toda, convidei um monte de amigas minhas de infância, amigas de faculdade, e fiz o aniversário dela. Antes disso, fiz o baby shower, né? Antes dela nascer, lógico. Só que eu ainda não tinha descoberto quem era ele, né? Fizemos o baby shower, fiz até na casa da minha mãe, porque eu gosto muito de trabalhar com esse negócio de artesanato, essas coisas de decoração. Então, no tempo, tudo quem fazia era eu. No tempo, eu só não fazia o bolo, a comida, mas decoração, tudo era eu. E aí, no aniversário, um pouco antes de começar o aniversário, deu uma chuva, sabe? Aquela chuva bem forte. E aí eu disse, nossa, vai estragar o aniversário da minha filha todinho. Muita gente não vai. E aí eu já estava pronta, né, para sair, para ir pro aniversário com a Lara, quando caiu essa chuva. E aí, vocês acreditam que depois da chuva foi as pessoas, quase tudo que eu conheço, que eu convidei, né, foram. Era para mais de 100 convidados esse aniversário. E aí foram. E aí eu tava lá sorrindo, sabe? Sorrindo à força, porque na verdade eu tava muito machucada por dentro com tudo isso que eu tinha descoberto. E aí a festa foi a coisa mais linda. As pessoas perguntavam, ai, como que tu tá? E eu dizia, tô bem, mas na verdade eu não tava, sabe? Eu não tava, eu tava muito triste, muito decepcionada. A festa foi muito linda, mas eu fiz a festa de 1 ano da minha filha. Sabe? Porque eu queria, assim, mostrar pra ele, mostrar pra
Não sei para quem que eu queria mostrar. Que nada daquilo ali tinha me afetado. Entendeu? Eu quis dar uma de forte, na verdade. Mas, na verdade, eu estava arrasada. Arrasada. Desse tempo. 2014. Junho de 2014. Eu estava arrasada com essa história que eu descobri. Só que fiz a festa foi linda. E aí eu continuei, né? Com relacionamento, só que não tinha mais, não era mais como antes. O aniversário foi em junho e vocês acreditam que em agosto a gente foi chamado para receber a chave do apartamento? Vocês acreditam? Aí quando foi, a gente pagou a documentação toda que tem que pagar, foi aí que eu fiz o empréstimo. E aí começamos a comprar, né, a mobília para se mudar. E aí eu me mudei. Fui para minha casa. Arrumamos a casa toda, compramos todos os móveis, tudo. Arrumei a parte do quarto, assim, né, do berço da nenê. É a coisa mais linda. Mudamos uma pia, colocamos uma pia de 2 metros. Enfim, arrumamos o apartamento todinho e fomos morar lá, tá? Aí eu coloquei na minha cabeça, agora eu já estou na minha casa e a próxima que ele aprontar, ele vai sair. Eu mando ele embora. Meninas, e assim foi. Ele continuava trabalhando lá no presídio, eu continuava trabalhando no hospital. E assim foi. Pois vocês acreditam que depois que eu fui morar lá nesse lugar, ele tinha umas amizades, sabe, com umas meninas que moravam lá perto, aonde eu fui morar. Vocês acreditam? Ele já tinha amizade com elas. Eram 2 irmãs. No tempo, eram 2 irmãs. Essas meninas cansaram de ir na minha casa, que eu vendia Mary Kay, eu vendia lingerie também no tempo. E elas iam na minha casa, porque reunião de coisa de Mary Kay a gente sempre faz, né? Fazia, não sei se ainda é assim. E aí no tempo eu fiz uma reunião dessa da Mary Kay na minha casa e aí eu convidei essas meninas, vocês acreditam? Convidei elas para participar da reunião, que era para elas vender ou comprar o produto ou então vender, né? Tinha uma que era bem mais nova, que era muito linda ela, não lembro o nome dela agora, mas o da irmã dela eu não esqueço. O nome da irmã dela é Yara. E aí essas meninas viviam indo lá em casa. Ao passar do tempo, sabe, depois de 1 ano, eu descobri que ele estava me traindo de novo. Não sei se dá vontade de chorar ou de sorrir, mas eu descobri de novo. E eu descobri no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 19 de agosto, e aí nesse dia eu vim do hospital, encostei na casa da minha mãe, né, que ela morava bem antes da minha casa. Encostei na casa dela, aí a gente comprou bolo, compramos uns comes e bebes, sabe? Compramos bolo, salgadinho, não sei se minha mãe comprou, se ela pediu.
E aí fomos para lá. Foi a minha mãe, foi meu filho, a minha filha. Foi no tempo, eu me lembro também que foi o primo dele. O primo dele é padrinho da minha filha. Nós somos muito amigos. Ele foi pro meu aniversário e a esposa dele, que é a Carlinha, ela também é muito minha amiga, ela foi, né, lá pra casa, porque era meu aniversário. Quando chegou lá, vocês não acreditam. Não acreditam. Quando chegou lá, que minha família começou a entrar, aí eu fui no quarto, né? Fui tomar um banho rápido e abri o guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, não tinha sequer uma roupa dele. Quer dizer, eu não me lembro. Não, minto. Eu esqueci, tô ficando meio doida. A minha família foi para lá e ele tava de folga. Pois vocês acreditam que ele tava de folga, mas ele não foi. No dia do meu aniversário para lá, ele não foi. Foi o pior aniversário que eu já tive na minha vida. O pior não, né? Porque minha família tava lá comigo. Mas o cara com que eu tive a minha filha, ele não tá lá. Nem pra fazer média, sabe? Ele não tava lá nem pra fazer média. E ele não apareceu nesse dia, vocês acreditam? Daí então, tudo bem, né? A gente comeu, a gente bebeu, tiramos foto, tal. Depois que todo mundo foi embora, aí eu fiquei lá com meus filhos, né? Aí quando foi no outro dia eu fui trabalhar. E nesse outro dia que eu fui trabalhar, quando eu cheguei de volta em casa, né? Porque eu trabalhava muito cedo no hospital, 7 horas eu tinha que estar lá. Quando eu voltei para casa, foi aí que eu abri o guarda-roupa, né? Para tirar uma roupa para mim tomar banho, que não tinha mais uma roupa dele sequer lá. Ele tinha pego as roupas dele e tinha ido embora. Vocês acreditam? Aí tá bom. A minha filha só tinha 2 anos. E ela era louca e apaixonada por esse pai dela. Quer dizer, ela ainda é até hoje, né? Mas no tempo ela só tinha 2 aninhos. Isso era uma sexta-feira, quando aconteceu, né? De eu chegar em casa e ele não ter mais roupa no guarda-roupa dele. Era uma sexta-feira, no outro dia era sábado, eu não trabalhava sábado nem domingo. Eu disse assim, tá bom. Ele quis ir embora. Que bom. Que bom, sabe por quê, meninas? Porque um relacionamento tóxico como esse, eu não perdi. Jamais. Eu não perdi. Eu me livrei. Isso é livramento, sabia? Porque eu sempre quis ter uma família e, como a minha irmã me disse, quis abrir os meus olhos, eu não escutei ela, não escutei ninguém. Aquele homem não é um homem para se ter uma família. Não me arrependo de ter minha filha, jamais vou me arrepender. Mas olha só o tamanho da lição que eu aprendi. No tempo, eu lembro que ele saiu de casa, levou as coisas dele, depois de uma semana ele queria voltar, sabe?
Ele queria voltar. Eu acho que ele foi lá para casa da mãe dele, dos pais dele. A mãe dele deve ter falado alguma coisa para ele, com certeza que eu conheço ela. E aí ele quis voltar. Só que aí eu não aceitei. Eles têm mania de querer dizer que a gente é louca, sabe? Me chamava de louca. E aí eu falei que eu não queria. Eu digo, você não vai me fazer de louca mais não. Eu digo, vai-te embora porque aqui eu não te quero mais. Agora eu estou dentro da minha casa. E daqui você não vai levar nada. Eu falei pra ele. Só que o apartamento, a gente só tinha pago 1 ano, né? Era 1 ano só que a gente estava pagando esse apartamento. E aí a gente tinha um carro velho que ele tinha comprado do parente dele, do tio dele. E aí ele vendeu. Não, esse carro tava lá, parece. E ele comprou outro, financiou um carro, sabe? Um carro mais novo, tal. Aí ele disse assim, tu não vai deixar eu levar nem o carro? Aí eu disse assim, o meu salário não dá para me pagar o carro e a casa sozinha. Eu digo, então pode levar esse carro, mas daqui tu não vai levar nada, nem sequer um copo. E assim foi, gente. Foi assim que eu me libertei desse relacionamento tóxico pra caramba. Mas aí depois eu fiquei, sabe, eu tinha nojo dos homens, juro pra vocês. Se um homem fizesse pelo menos psiu pra mim na rua, eu discutia com o homem na rua, eu tava com mania de perseguição, né? Eu achava que tinha pessoas que me perseguiam na rua, sabe? Eu, na verdade, nesse tempo, eu vivi 9 anos desse relacionamento e, na verdade, quando eu saí desse relacionamento, eu tinha que ter passado pelo menos com uma psicóloga, porque eu me sentia perseguida por tudo quanto é homem naquele lugar. E aí, eu não tive, sabe? Eu contava só para minhas amigas o que tinha acontecido. No tempo, eu não contei essa história para minha família, né? Minha família não sabe disso. Soube há pouco tempo que eu contei para minha mãe. Eu acho que eu contei, não sei. Mas ela viu no dia do meu aniversário, né, que tava todo mundo lá, menos o cara. Mas eu fiquei um pouco não, eu fiquei muito, muito machucada, sabe, desse relacionamento. E no mínimo eu tinha que ter passado com um psicólogo, né, ter contado a história. Mas não passei, não fui. O tempo foi que foi me curando, sabe? Ao passar dos anos, o tempo que foi me curando, a minha filha só tinha 2 anos, ela chorava perguntando pelo pai dela. Vocês acreditam? Ela chorava dizendo que queria o pai dela. E aí quando ele ia lá visitar ela, eu não deixava nem ele subir. Entendeu? Eu descia com ela e ele ficava lá embaixo com ela. Lá tinha uma grama muito bonita, tal, tinha uns brinquedos, ele ficava lá brincando com ela. Mas eu não deixava nem ele subir. Pra vocês terem ideia. E assim foi. Meninas, eu tô aqui contando a minha história, vai fazer quase 1 hora pra vocês. E aí eu convido você que se identificou comigo, vem pra cá, vem contar a sua história também. Eu vou amar receber vocês.
Eu vou amar, né, saber da sua história. Como eu falei, nosso planejamento é ir até você. Se você não quiser vir até mim, eu ir até você. Na sua casa, não sei, algum lugar que você sinta à vontade para compartilhar a sua história com a gente. Se identificou comigo? Pois é, para você receber mais vídeos como este, siga meu canal, dê um joinha e ative as notificações. Quando sair vídeos novos, né, você vai receber todos aí. Então é isso, meninas. A história não é só isso, mas eu contei para vocês a importância, né, de um relacionamento, a importância de um relacionamento tóxico, as consequências graves, né, que deixa para nossa saúde, não só fisicamente, mas principalmente mental. E o desejo de... Por que eu contei essa história para vocês? Porque eu tenho um desejo de ajudar, né? Eu quero fornecer informações para vocês, informações de apoio, né? Para pessoas que estão passando pela mesma... por algo semelhante que eu passei. Tá? Então, é por isso que eu te convido para você me chamar. Vou deixar o meu telefone, tá? Aqui embaixo. Vou deixar a minha página do Instagram, pode me chamar pelo Instagram ou então pelo Facebook. E é isso. Essa é a minha história. E eu quero saber da sua história também. Tá? Eu não sei como que isso vai... Pessoas que me conhecem, eu não sei como que isso vai... Esse vídeo, né? Não sei como que vai ser quando esse vídeo sair na internet. Mas é como eu te falei. Eu não perdi nesse relacionamento. Eu me livrei. Eu me livrei porque depois de 4 anos foi que eu consegui ter relacionamento com outra pessoa. Mas eu já tinha tanto nojo dos homens do Maranhão que eu vim. Eu achei um aqui em São Paulo. Juro pra vocês. Essa é outra história. Essa é uma história para outro vídeo. E se vocês querem realmente saber, me sigam. Segue aí que vocês vão ter mais histórias como essa. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Já tem 1 hora que a gente conversa. E beijo. Fiquem em paz e tenham uma boa noite.